E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Teve diante de um caso inédito na política do Vasco, Léo, um caso histórico, porque nunca na política do Vasco a gente teve alguém com tantas credenciais, né, postulando esse cargo, né? Um cara que realmente largou tudo, investiu pesado. Eu nunca vi ninguém. A gente tem um presidente lá hoje que botou dinheiro no Vasco e está cobrando. E está cobrando porque fez um acordo por baixo dos panos, porque a dívida tinha sido prescrita. Enquanto isso, a gente tinha um cara, que é o Levin, botando dinheiro do próprio bolso em projetos para o Vasco. Eu nunca vi isso na história política do Vasco. E também nunca vi ninguém largar a família, largar o trabalho como ele largou, se mandar para a Europa sem data de volta e sem destino. Salve, família vascaína! Seja bem-vindo aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Família vascaína, se não for inscrito aqui no canal, dá essa moral, se inscreve aqui no canal Vasco em Família, deixa aquele like, o like é muito importante para estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. Família vascaína, aqui um vídeo diferente postado num horário diferente aí que a gente vem postando os nossos vídeos, mas eu achei importante começar com esse vídeo aí nesse horário, porque hoje é um dia importante, hoje é um dia para se discutir uma coisa que a gente vê no Vasco, que a gente não vê no Vasco, perdão, que é projeto, uma ideia, né, discutir ali, mostrar para todos os torcedores através aí dos YouTubers um projeto para o Vasco da Gama, e aí a gente vê no dia de ontem, né, o seu Jorge Salgado fazer essa reunião aí, vou mostrar a foto para vocês, com as torcidas, né, com alguns membros da torcidas organizadas. E me impressiona um pouco, e aqui não é falando mal de torcida organizada, me impressiona que essa reunião seja feita um dia anterior à reunião aí que o Levin, junto com o Projeto Somamos e os YouTubers estavam programando. Isso me impressiona bastante. Melhor do que eu, família vascaína, eu vou mostrar um trecho aqui do Peruca. Peruca é um torcedor do Vasco aí bem conhecido aí entre os torcedores, e ontem ele deu uma aula do que é ser vascaíno. Eu vou passar um trecho aí para vocês, essa é uma live lá no canal do Léo, na torcida vascaína, pedi permissão aqui para ele para estar mostrando esse trecho aqui dessa entrevista, porque eu acho muito importante que essa reunião aí do Jorge Salgado é muito parecido com essa situação aí que ele vai contar aí. Viu que a eleição transcorria normalmente, que todos os candidatos passavam na fila pedindo votos. E aí vem outra coisa mais grave ainda, Léo, que em uma dessas ações eles alegam que a eleição não poderia acontecer, preocupados com a pandemia. E estava lá Júlio Brandt, candidato, sem máscara, caminhando na fila. Estava lá Salgado, sem máscara, por muitas vezes na eleição. Então a gente começa a ver, o torcedor não é bobo. O torcedor vascaíno não é bobo. Eles podem ainda insistir em querer fazer alguns torcedores de bobo. Mas eu não sou bobo. Então a gente vê que eles guardaram uma liminar no bolso, começaram a acompanhar a boca de urna, e aí, a partir de determinado momento naquele dia, você começa a ver Salgado no ouvido de Júlio Brandt, Júlio Brandt no ouvido de Salgado, e os dois até no ouvido de Campelo. Você via ali, Léo, aí é o que eu falo e que eu quero que o torcedor vascaíno, por favor, me dê permissão para me escutar nesse momento. Aí as pessoas falam em projeto. As pessoas levam meses para identificar os melhores quadros para o Vasco. E aí, como que é? Você troca todo o seu projeto por um projeto de poder. Quando você vê que você vai perder a eleição, você esquece o seu projeto, abandona aquelas pessoas com as quais você conversou e as quais você achava que seria o melhor quadro para o Vasco, em busca de um projeto de poder. Como que seria? O Salgado tinha um projeto? Eu acho que ninguém nunca na história do Vasco teve um projeto, né? O pessoal faz planilha, é muito diferente de um projeto, e eu acho que todos já tiveram oportunidade de nessa campanha, entender qual é a diferença de um projeto para o que as pessoas dizem ter, né? E aí, naquele dia,
os dois queriam se unir. Como que seria o Vasco com os dois unidos? Como que o diretor que ia ser colocado por um agora vai ter que trabalhar com um outro diretor que seria colocado por outro? E o projeto, como que isso se unifica da noite para o dia, no dia da eleição? Então, Léo, é muito feio, foi muito feio, continua sendo muito feio as pessoas terem um projeto de poder e colocar esse projeto de poder acima de um interesse pelo bem do Vasco. Né? Eu acho que ficou claro para todo mundo, eu acho que não resta essa dúvida, pelo menos para os que se propuseram a ouvir e conhecer, que o Somamos foi o melhor e continua sendo o melhor projeto que a gente tem para o Vasco. Então é isso aí, família vascaína. Quis mostrar esse trecho da entrevista aí do Peruca, né? Lá no canal do Léo, na Torcida Vascaína, porque é muito interessante, eu acho isso, porque eu acho que é uma ação muito parecida com o que foi feito lá na eleição do dia 7. A gente vê aí um movimento que o Levin está aí junto com os youtubers, o Levin mostrando tudo que o Projeto Somamos pode oferecer para o Vasco e os youtubers aí conseguir mostrar isso para mais torcedores vascaínos através de seus canais. E aí o Jorge Salgado faz a situação. O que me parece é o seguinte, o que parece que é mais um movimento que não pensa no Vasco, e sim no poder. Jorge Salgado está ali em busca de poder, está em busca de apoio à sua gestão, à sua imagem. Porque se fosse ao contrário, se fosse uma decisão a favor do Vasco, essa reunião teria sido feita há muito tempo. E por que só agora? Mais uma vez, não estou falando mal da torcida vascaína, dos membros da torcida organizada, mas porque essa gestão escolheu esse momento específico para fazer essa reunião. E aí, mais uma vez, me parece que é um movimento muito parecido com o que foi feito lá na eleição do dia 7. Poder em vez do Vasco da Gama. Família vascaína, então vou mostrar a imagem aqui para vocês, né, do Levin esse ano aí no seu escritório, onde está preparado aí a reunião para os youtubers chegar lá e conhecer todo o projeto Somamos, tudo que seria capaz de mudar essa estrutura do Vasco da Gama aí, tá aí a imagem para vocês. E aí ele bota a seguinte legenda: tudo pronto, esperamos os youtubers virem testemunhar todas as possibilidades que o Somamos tem a oferecer ao Vasco. Assista amanhã ao meio-dia o canal Levin 2020 no YouTube. Então, família vascaína, é muito importante toda essa situação aí. E eu quero passar aqui outro trecho do Peruca vascaíno, né? Esse torcedor aí que realmente, cara, me deu uma aula do que é ser vascaíno, né? Me deu uma aula. Eu, sinceramente, vou procurar entender muito mais esse cenário político do Vasco. Quero participar, sim, um dia. Vou me buscar ter as condições de participar do cenário político, porque, como ele diz, é o caminho para mudar essa estrutura do Vasco que a gente vê aí nos últimos anos. Vou passar aí esse trecho da entrevista do Peruca. Comportando de um jeito que não contribui em nada para o nosso Vasco voltar a ser o Vasco que era antes. Né? Porque, assim como a gente estava conversando há pouco, a política continua ainda sendo a única ferramenta que a gente tem na mão para levar o Vasco para um lugar melhor. E seria muito interessante, eu, por exemplo, apesar de considerar o Levin de longe o candidato mais preparado que existiu na política do Vasco, eu ficaria muito feliz se mais pessoas se interessassem em também participar da política do Vasco. Inclusive que postulassem esse cargo de presidente do Vasco. Porque o Levin não é eterno. Né? O Levin, por exemplo, seria presidente agora, mas nós não saberíamos se o Levin desejaria ser presidente nos outros 3 anos. E muitas vezes, até para a tristeza interna nossa e tristeza de alguns torcedores, ele se posicionou dizendo que só gostaria de ser presidente durante 3 anos, mas que com o projeto, né, e com compliance que ele empregaria no nosso clube, perfeitamente qualquer outra pessoa daqui a 3 anos que pegasse o Vasco já nos trilhos conseguiria conduzi-lo. Então, família vascaína, eu vou encerrar o vídeo aqui dizendo o seguinte, como é importante, né? E aí é sem briga, tomara que a torcida vascaína entenda o seguinte, a gente não tem que defender nomes de candidato. Eu gosto do Jorge Salgado, eu gosto do Levin, eu gosto do Campilho, eu gosto do Eurico, eu gosto
do Brant, gosto do Campelo. A gente não tem que defender isso aqui no Vasco. O Vasco hoje vive uma situação em que a gente tem que defender a ideia de um Vasco melhor. A gente tem que trazer um projeto para o Vasco, como o Peruca falou. É a primeira vez que ele vê uma pessoa se dedicar a conhecer toda essa estrutura do Vasco e trazer ações que possam mudar o Vasco da Gama. Inclusive, através da live do Léo, né, eu fiquei interessado, eu já vi o Levin falar que o Projeto Somamos tem tirado algumas situações desse livro aqui e mostra, família. O nome do livro é o seguinte: A Bola Não Entra Por Acaso. Enquanto o Vasco ter gestões lá que acham que vão acontecer alguma coisa da noite para o dia, contar com a sorte, sentar lá e depois ver o que vai acontecer, como o Jorge Salgado fez aí, esperar o Levin marcar, programar essa situação aí que os youtubers têm aí, de conhecer o Projeto Somamos, e aí um dia anterior o cara marca uma reunião com as torcidas organizadas, ou membros das torcidas organizadas, você vê que o cara não tá pensando no Vasco. Sinceramente, mostra isso. Se ele pensasse Vasco, ele não entrava da maneira que ele entrou, e todos os absurdos que tem aí, né, na ação dos Templários, que a gente viu lá no canal do Careca Vascaíno, por exemplo. Então, se a gente não ter a discussão de projetos para o Vasco, a gente vai ficar para trás. A bola não entra por acaso. Um clube precisa ser profissional, um clube precisa ter capacidade, né? Ter pessoas capacitadas ali para exercer a função no Vasco, ajudar o Vasco. Essa gestão, essas pessoas que estão aí, sinceramente, não se prepararam para ajudar o Vasco. Família, eu vou ficando por aqui. Tamo junto e é muito bom ser Vasco.